Aleluia. Pai do Senhor Jesus. Quem recebe essa paz, diga: Deus é bom. Eu estou profundamente grato por essa nobre oportunidade de aqui poder estar. Eu queria pedir à igreja que abrisse a sua Bíblia na carta aos Filipenses, no seu capítulo 2. E enquanto você for ler, eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade, pela vida da liderança da igreja, por cada um de vocês que aqui estão. Que Deus abençoe a todos nós. Ser grato a Deus também pela vida da minha esposa, nosso filho e do pastor Alexandre, um dos amigos, pastores que Deus nos concedeu. Pensa num homem abençoado. Um homem que você não fica triste, mesmo atribulado com ele. É um homem que transborda a alegria e uma alegria que cura. É um bálsamo que Deus colocou na nossa vida, na nossa história. Estamos profundamente gratos pela vida do nosso pastor Alexandre. Quem já achou Filipenses capítulo 2? Versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos de compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A igreja pode acomodar-se. Nós estamos diante de uma carta paulina, de uma epístola que Paulo escreve ao povo de Filipos. Se puder baixar só um bocado o fundo para me ajudar, seria uma benção. Só abaixar, não reduzir, né? Então, nós estamos diante de uma igreja que foi plantada por um dos maiores apóstolos ou missionários que a Bíblia nos mostra. É interessante que este apóstolo, ele é da tribo de Benjamim, fariseu, que aprendeu aos pés de Gamaliel. É uma das pessoas que nós podemos dizer que tem conhecimento maravilhoso de ouvir e aprender com ele. É interessante que quando Paulo e Pedro estão conversando, Pedro vai falar na sua carta que a fala de Paulo e o conhecimento de Paulo é maravilhoso. Uma das pessoas que andou com Cristo e participou da vida ministerial de Cristo, lança uma admiração no conhecimento que Paulo portava e carregava. Porque Paulo devotou-se toda a sua vida para aprender a história, para aprender a lei, para aprender a palavra do Senhor. E é interessante que esta aprendizagem que Paulo recebe o torna cativo, porque tudo que nós aprendemos e amamos aprender nos torna cativos. Então, o pensamento que Paulo desenvolve quando aprende aos pés de Gamaliel lhe torna cativo. Então, tudo que a história, tudo que ele aprende, se estiver contra a vontade de Deus, por causa daquele conhecimento e amor que ele desenvolve naquele conhecimento, ele é conduzido na medida daquilo que ele conhece.
Então nós vamos perceber que tudo que Paulo conhece, toda a dimensão de conhecimento que Paulo recebe, carrega, aquilo conduz Paulo em tudo. É interessante que quando matam Estevão, a Bíblia vai dizer, e o próprio Paulo vai dar seu testemunho no livro de Atos, dizendo: eu consentia na morte dos cristãos. Eu estava lá quando mataram Estevão. Então, ele, por causa do conhecimento, ou por causa do ambiente em que ele estava envolvido, vai criar um caráter e personalidade de acordo com o ambiente e o conhecimento que ele tem. É interessante que a Bíblia vai dizer, Paulo mesmo vai dizer, na sua carta para Roma, dizendo que o povo de Israel, ele tem zelo, mas tem zelo sem entendimento. Se nós formos já compreender nesse mesmo livro, ele compreende, expressa o que é zelo. Zelo são ações que eu faço, são ações que eu defendo. Então, os israelitas defendiam uma coisa que Deus não defendia. Defendiam uma ação que Deus não defendia. Eles consentiam na morte de Cristo, consentiam na morte dos apóstolos, consentiam na morte dos discípulos, consentiam na morte daqueles que dão liberalidade ao mundo ser salvo. Então o conhecimento que eles carregam os torna cativos, porque não compreendem a densidade do próprio conhecimento. Primeiro, o livro de João, o Evangelho de João vai dizer que a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não compreenderam a luz. Então a Bíblia vai continuar dizendo que, mas a todos quanto receberam essa luz, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós vamos compreender que a luz já aparece, mas não invade. Cristo aparece, mas ele não invade. Cristo, ele pode estar presente hoje, mas ele não vai invadir a tua casa, não vai invadir a tua alma, não vai invadir a tua história. Mas se tão somente dermos liberdade a ele, vamos para casa com uma coisa certa: a minha vida não permanece mais a mesma. Paulo está cativo por causa do conhecimento. Depois da morte de Estevão, Paulo vai pedir cartas, diz ele, cartas que lhe autorizem a matar, a prender, a arrastar pessoas e torná-las cativas. Paulo pede carta ao sumo sacerdote. E o sumo sacerdote lhe dá aquela carta. Quando Paulo sai debaixo da autoridade sacerdotal, porque aquela carta simbolizava que o sacerdote está consentir com a obra de Paulo. E o sacerdote está lhe enviado dizendo: vai e faça tudo, eu te permito. Então Paulo não vai sair simplesmente debaixo da sua própria vontade só. Vai sair debaixo da sua vontade e da vontade do sumo sacerdote. A Bíblia vai dizer que ele vai sair de tarde. O sol estava molestando, mas não parou Paulo. O sol estava picando. De tarde Paulo vai para Damasco. Eu vou parar com a igreja. Eu vou parar com essas pessoas que estão falando mal, estão pregando contra o que nós cremos. Ele levanta debaixo da autoridade dos sacerdotes, vai a caminho de Damasco, mas quando vai a caminho de Damasco, o sol não consegue lhe parar, mas alguma coisa acima do sol aparece para Paulo no caminho. Com a autoridade que ele recebeu. A autoridade que ele recebeu do sacerdote não lhe conseguiu parar o poder do sol. Mas quando Cristo aparece, toda a autoridade de sacerdote é esmiuçada.
toda a força de Paulo é esmiuçada. E a Bíblia vai dizer, ele estava de pé a caminho de Damasco. Mas quando a luz aparece, ele se prostra. Porque ninguém pode contender contra a igreja. Quando a igreja está posicionada, o dono dele aparece. Mas quando a igreja não está posicionada, nós é que dizemos, afasta-te, Senhor. Sai daqui, nós não te queremos. É o que aconteceu na igreja de Laodiceia. Jesus era evocado dentro, mas Jesus já estava fora. Por isso que ele vai dizer, não estou à porta e bato, porque eu não estou dentro. Vocês falam do meu nome dentro, mas eu não estou dentro. Vocês invocam o meu nome dentro, falam de mim dentro, falam de mim, cantam de mim dentro, pregam de mim dentro, ensinam de mim dentro, fazem as coisas de mim dentro, mas eu não estou dentro. E olha, o que a missionária pregou aqui, quando Tiago é preso, a igreja relaxada, tranquila. Tiago está preso, eles já foram presos uma vez e saíram. Só vai receber uns chicotes e vai sair. Herodes degolou Tiago. Quando Tiago é degolado, a igreja abre os olhos. Degolaram Tiago. Depois prenderam Pedro. A igreja percebe, se não orarmos, aquele que tem promessa vai morrer também. Aquele que Cristo falou, você é Pedro, e hoje eu te coloco como pedra da minha igreja, vai ser degolado também, porque a fúria do principado não estava tranquila. O principado não estava tranquilo, não. O principado só não degolou Pedro por causa do costume daquela religião. Ele disse, eu vou te gueixar só um bocadinho, vai ser guardado, protegido. Vai ser protegido com as minhas capacidades. Mas quando a igreja ora, todo o sistema humano, todo o conhecimento humano, toda a liturgia humana é quebrada quando a igreja se prostra e começa a adorar a Deus, a orar ao Senhor. Elabacalabachúria, Elenagai. E agora, vamos para agora na nossa geração. Culto de oração, ninguém aparece. Culto para dobrar os seus joelhos pela tua casa, pela tua família, pela tua vida. Você está assistindo Netflix. Está vendo a TV, relaxado, está cansado. Cansado para orar? Relaxa. Enquanto Satanás vai degolando os teus filhos. Satanás vai degolando a tua família. Dorme, continua. Relaxa. Relaxa. Pensa que cristianismo é brincadeira? Brinca. Relaxa, dorma. Durma. O sono é teu. Mas Deus opera quando é invocado. Se nós não o evocarmos, ele fica, ninguém me chamou, por que eu vou aparecer? Por que eu vou entrar nesse negócio? Ninguém me chamou. Paulo, a luz o domina. Quando Paulo é dominado, torna-se cego, revelando que o conhecimento que ele tinha dentro o colocava como cego. A luz revela a densidade das trevas que estavam dentro de Paulo. E quando aquela luz revela a densidade das trevas, Paulo se prostra. E o Senhor fala,
Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz, quem és, Senhor? E ele responde, eu sou Cristo. Quem você está perseguindo? Oh. Paulo fica 3 dias sem comer, esperando Ananias. Ananias vem e ora por ele, e a Bíblia diz, como que as escamas caíram dos seus olhos. Paulo comeu. Após ter comido, imediatamente, após ser batizado, imediatamente, começou a pregar o Evangelho. Vem cá. O Evangelho, ou a missão, não começa quando nós sentimos vontade de pregar. Não começa quando nós dizemos, eu sinto uma chama. Eu quero tanto pregar, eu quero tanto ir para a África, para os Estados Unidos, eu quero ir tanto para lá, onde precisam. Não, o chamado não começa aí. Missões não começam aí. Começam quando temos encontro com a luz. O que é aquela luz que aparece? É Deus dizendo, eu estou tendo um encontro contigo. Porque não existem missões se não nos encontramos com o dono da missão. O que acontece nessa geração é que tem tanta gente que sabe pregar, tanta gente que sabe dizer, eu vou ganhar almas, eu vou para lá, vou falar de Jesus que Ele lhes ama. Mas eles saem e esquecem do Jesus. Vão com a Bíblia, mas não com o dono da Bíblia. Vão com talentos e habilidades. Vão até com comida. Estou falando até em Moçambique acontece. Vão até com comida, dizendo, vamos dar aos que precisam. Mas não dão a Cristo. Oh, eu vou dizer uma coisa, as pessoas lá fora não estão a precisar simplesmente de comida. Nem estão precisando de nós. Estão precisando do teu Deus. Oh, vem comigo, vem comigo. Você pensa que Deus precisa de ti para fazer a obra? Não. Não precisa. A obra é de quem? É dele. Ok, vamos fazer uma coisa. Fica na frente da igreja e diz que a igreja é tua. Para logo agora. Fecha logo agora se a igreja é tua. Mas se é dele. Se a igreja é dele, se ele está no controle, levanta-se quem quiser. Pode até criar leis, mas se a igreja é dele, ela sempre vai prevalecer. Está escrito, as portas do inferno nunca, jamais prevalecerão contra a igreja. Paulo, por causa do encontro, começa a pregar o Evangelho. Os irmãos, quando viam Paulo, ficavam com medo. Dizendo, não, esse aqui aprisionava antes. Como é que ele quer pregar para nós agora? Houve um vendaval por causa da presença de Paulo. Paulo vai, sai de Damasco, volta para Jerusalém. Em Jerusalém, os irmãos também ficam com medo de Paulo. Ó. Atos capítulo 9, versículo 31. Vem comigo. A Bíblia vai dizendo assim. E havia paz na Judeia, na Samaria e na Galileia. Em todas essas igrejas havia paz. Vem cá. Já vi igreja em Samaria. Já vi igreja na Galileia. Já vi a igreja em Jerusalém. Na zona norte de Israel já havia igreja. Zona centro já havia igreja. Zona sul, em toda Israel, a Bíblia está querendo dizer, já havia o Evangelho. Mas ninguém se preocupava em sair de Jerusalém, de Israel, para fora. Enquanto todos estão agrupados em Israel, Deus está preocupado com as demais nações. Por quê? Se não está pronto aqui dentro, preciso aprontar dentro. Mas se dentro está pronto, por que eu vou ainda permanecer dentro? Todos os apóstolos estão dormindo.
Estão ali pregando. Mas Deus vai se encontrar com Paulo. E ele é rejeitado onde? A massa apostólica. Então, porque em todas as igrejas do centro de Israel, do sul de Israel e do norte de Israel, já havia paz. E é onde o ministério de Paulo levanta-se para os gentios. Eu vou correr por causa do tempo. Paulo faz a primeira viagem missionária. Depois da primeira viagem missionária, ele faz a segunda. Me resta, não tenho muito tempo para falar de todas as viagens missionárias. Na segunda viagem missionária, o que me chama a atenção em Paulo. Paulo sai da Antioquia com Silas. Quando Paulo sai da Antioquia com Silas, ele começa a pregar nas cidades. É interessante que Paulo sente de ir para a Síria pregar o evangelho com Silas. Mas o Senhor diz assim: não vá para a Síria. Paulo fica tranquilo. Paulo sente de ir para a Bitínia pregar o evangelho. O Senhor diz assim: não vá para a Bitínia. Opa. 2 vezes o Espírito Santo dizendo: não vai. Sabe por quê? Não é na tua hora. Não é onde você quer. É na hora dele e onde ele quer. Eu vou falar uma coisa. Sabe por que nós estamos gerando nas missões agora? É porque nós vamos onde nós queremos. Não consultamos Deus. Podemos ir para lá como Davi consultava. Não consultamos Deus. Podemos pregar o evangelho naquele lugar? Não. Sabemos pregar? Então vamos pregar. Sabemos cozinhar? Vamos cozinhar, colocar na marmita e dar ao povo. Não perguntamos. E aí, Deus, o que é que tu nos dizes? 2 vezes. O que é que isso revela? Paulo tem vontade. Tem desejo. Tem querer de ir para a Síria, mas Deus está dizendo não. Desculpa, nem a Síria, para a Ásia. Mas Deus está dizendo não te quero na Ásia, não. Quero ir para a Bitínia, não te quero na Bitínia. Paulo dorme e sonha. O homem da Macedônia diz assim: Paulo, passa por aqui e ajuda-nos. O que é isso? Se a missão é dele, que ele faça em nós. Mas se é nossa, iremos para a Ásia num tempo errado. Eu vou te provar que é o tempo errado. Capítulo 19 de Atos, a Bíblia vai dizer assim: Paulo, quando chega na Ásia, ele constrói uma igreja chamada Éfeso. Na segunda vez, quando ele volta para Éfeso, vem comigo. Quando ele volta para Éfeso, na segunda vez, a Bíblia vai dizer: Paulo chega, cheio da unção do poder, que curava com as suas roupas. Não bastasse isso, em própria Éfeso, Paulo está lá e levanta os 7 filhos de Cefo e começam a querer expulsar demônio por sua própria força, porque viram Paulo. Aquele vendaval que aqueles demônios fazem gera temor, diz a Bíblia. Em todos houve temor por causa do vendaval que houve ali. Por quê? Paulo foi para a Ásia no tempo certo. Quando foi no tempo certo, obras de salvação foram vistas. Vem comigo. Após isso, feiticeiros, macumbeiros, idólatras, levaram toda a sua idolatria e depositaram, disseram assim: nós não queremos mais saber dessa idolatria. Por quê? Paulo chegou na Ásia no tempo certo. Não estou falando coisa que eu aprendi em qualquer lugar, é Bíblia. Se nós somos bibliocêntricos, façamos missões bibliocêntricas.
Se nós que cremos na palavra, deixemos ela nos guiar, e não nós mesmos. Paulo não vai para a Ásia no tempo errado. Não vai para a Bitínia. O anjo, o homem aparece e lhe diz, vem para a Macedônia. Quando Paulo chega na Macedônia, chega na cidade de Filipos, onde essa cidade foi criada, onde essa igreja foi fundada. Quando Paulo chega no tempo certo e na hora certa, está na praia Paulo pregando. A Bíblia vai dizer assim, enquanto Paulo pregava, Lídia foi tocada pelo Espírito Santo. E depois de ser tocada pelo Espírito Santo, creu no Senhor, foi batizada. E após ser batizada, recolheu Paulo e a sua equipe para a casa dela. Vem comigo. Se quisermos fazer missões da nossa maneira, quem vai nos hospedar? Estavam num lugar que não tinham casa, que não tinham lugar para morar. Mas por causa da sujeição a Deus, Deus toca na pessoa certa e diz, vem cá na minha casa. Na minha casa há hospedagem. Nessa mesma cidade de Filipos, Paulo está caminhando. Uma mulher adivinha, começa a falar. Paulo, aqueles homens são homens de Deus. Estão profetizando, falando de Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, liberta aquela mulher que estava oprimida por demônios. E agora? Todos nós temos um raciocínio lógico. Quantas pessoas já estão na estrada, quando nós evangelizamos, percebemos isso aqui é demônio. Por que não sai? Se estamos fazendo missões bibliocêntricas, por que não sai? Paulo, quando vê a divina, diz, eu te repreendo, sai dela. E agora, igreja do Senhor? Século 21, por que não sai? Coisa que você vê, isso aqui não é carne, não é psicologia, não é psiquiatria isso, é demônio. Com os teus olhos livres você percebe. Agora a pergunta, por que não sai? Sabe por quê? É tua hora. É do teu jeito. Está no teu controle. Perca o teu controle para você ver a mão de Deus. Perca o domínio da tua vida para ver a mão de Deus. Perca o domínio da tua história para ver a mão de Deus se manifestar onde quer que Ele te envia. Essa mulher é liberta. Após ser liberta, Paulo é preso. E quando é preso, ele está no cárcere interior. Para explicar isso vai ser muito tempo. Às 0 horas, Paulo e Silas decidem orar. Quando eles oram e adoram, o cárcere treme. De tal maneira que os cadeados se abrem. E as portas de todos os carcereiros foram abertas. Ou dos que estavam encarcerados foram abertas. Quando o carcereiro compreende que todas as portas estão abertas, ele começa a gritar e queria se suicidar. Paulo diz, não se suicida. No dia seguinte, o carcereiro foi salvo. E não só o carcereiro, a casa dele também foi salva. O que significa isso? Hora de Deus. Tempo de Deus. Lugar de Deus. Vamos para o texto. Essa igreja de Filipos foi a igreja que apoiava financeiramente o ministério de Paulo. Capítulo 4 fala muito bem sobre isso. Foi a igreja que dava mais assistência a Paulo. Muitos estudiosos dizem que essa igreja é chamada, essa carta é chamada de carta da alegria. Para mim não. Essa carta chama-se carta para mim, do lembrete. Porque Paulo fala coisas que está trazendo a consciência do povo. Dizendo, texto que nós lemos, que haja em vós o mesmo pensamento. Se existe algum pensamento bom, estejam nisso. Se existe alguma consolação agradável, estejam nisso.
Então Paulo está a reafirmar o que ele já afirmou nessa igreja. E uma coisa que me chama a atenção é o que eu li no versículo 5. De certo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O que é sentimento? No original, sentimento é sentir, é um querer que nós temos. Então, a Bíblia está querendo dizer que o mesmo sentimento que está em Cristo, ou que esteve em Cristo, tem que estar na igreja. Tem que estar em mim. Tem que estar em todos nós. Por quê? Olha, eu e minha mulher, se nós temos o mesmo pensamento, o que eu falo, ela também falaria. Você encontra ela no Nordeste, ela está lá. Vai falar a mesma coisa que eu falaria, porque temos o mesmo pensamento. Temos o mesmo sentimento. Se você falar acerca de aborto, minha mulher vai te dar uma resposta que eu daria. Se você falar acerca de divórcio, minha mulher vai dar a mesma resposta. Se eu falar de adultério, ela faria a mesma coisa, porque é o mesmo sentimento. E o mesmo pensamento. Vem comigo. Cristo, Jesus, veio à terra, andou na terra como homem e como Deus. Nós vimos já a virtude dele, o caráter e o exemplo dele. Olha uma coisa que é maravilhosa que ele diz: não faço nada que não vi meu pai fazer. E nós? E nós? Primeiro, casamos com a pessoa que Deus diz não casa. Segundo, fazemos o curso que Deus diz não faz. Terceiro, fazemos alianças e amizade que Deus diz não faça. Por quê? Não temos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que em Cristo houve. Eu vou falar sincero, a igreja precisa parar de brincar. Jesus já está voltando. Eu fui para a casa de uma bispa, do pastor Alexandre ontem, e a esposa dele disse assim: eu tenho tido vários sonhos que Jesus já está voltando. Aquilo me tocou muito, porque de fato ele está voltando. E a pergunta é: qual é a tua saúde espiritual com Deus? Como é que você está? Será que aqui na igreja você é santarão? Quando você vai para a tua casa, como é que você é? Como é que as coisas são depois daqui? Eu vou dizer uma coisa, aqui todos nós somos fortes. Nenhum pecado nos vence aqui, nenhum. Porque somos fortes. E lá? Quando ninguém te vê, naquele quarto, naquele lugar, quando ninguém te vê. Quando o Senhor fala contigo no teu coração dizendo: entra em jejum amanhã. Você diz: está repreendido. Você repreende o próprio Senhor. Quando Deus diz assim: medita na minha palavra agora, você: não, estou cansado. E ainda diz: eu nunca ouvi a voz do Senhor. Quando Deus diz: fecha a sua boca, não fala nada. Eu vou falar mesmo. A boca é minha. E fala ainda na tua empresa que você tinha que evangelizar. Comece, porque tem boca. Mas o Espírito Santo está lá dizendo: calma, Jesus não faria isso. Jesus calaria, então calma. Você não, nem é Jesus que está falando comigo, é uma vozinha. Eu vou falar mesmo. Eu tenho uma expressão que muito me irrita. Eu nasci assim mesmo. Todos nascemos assim mesmo. Mas o lema é: tome a tua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo todo dia. Eu sou assim. Eu não levo desaforo para casa. Continua não levando.
que Jesus não vai te levar também. Continua dizendo, eu vou falar mesmo, que quando a trombeta tocar, você vai ficar com a tua boca. Continua não guardando o teu coração. Porque quando ele volta, vai dizer, nem consigo te achar. Fez muita coisa em meu nome, mas eu não lhe conheço. O Senhor está falando alguma coisa conosco aqui. A igreja precisa ficar madura. Precisa parar de brincadeiras. Tomar o cristianismo em verdade, em seriedade. Gente, não é brincadeira estarmos aqui, é privilégio. Não é tempo de, não, só vou para lá só para aliviar minha cabeça. Jesus do céu. Essa palavra, se ela veio para te despertar, desperte, por favor. Senão Jesus já estava brincando, talvez, quando estava dizendo que permaneçam. Somente aquele que permanecer até o fim será salvo. Vamos parar. Nós somos diferentes. Não somos como eles. Nós não falamos como eles falam. Não somos. Então permaneçamos nisso. Nós somos de uma outra natureza. Nós somos embaixadores aqui. Não é o nosso lugar aqui. Então, se não é, se porte como uma pessoa que não pertence. Muda. Faça alguma coisa. Porque se você não fizer, alguém fará. E você vai perder essa oportunidade de fazer alguma coisa. Cristo diz, Paulo diz, de sorte que haja em vós, não o outro, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mas o que é aniquilar-se? O que é quebrar-se, aniquilar-se? É o que aconteceu quando ele foi negociado por Judas. Todos já lhe diziam, estão falando, querem te prender. Se eu quisesse, eu mandaria miríades de anjos. E matariam a todos. Mas ele disse, eu me nego. Eu nego a minha divindade. Para que a vontade de Deus se cumpra. Eu nego a minha vontade. Para que a dele se cumpra. Sabe, eu vou falar. Deus não precisa fazer carinho na tua cabeça para você fazer a vontade dele. Não! Não precisa! A gente tem que crescer, abrir os olhos. Eu não posso, por favor. É Deus, gente. É o Criador dos céus e da terra. Não! E eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos diante da Tua presença e a Tua face. Meu Deus, conduza os Teus filhos, a Tua igreja em segurança aos seus lares. Nos guarda, nos livra. Ser conosco, meu Deus, em todo o tempo, Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Fica conosco, Senhor. Aleluia. Levante suas mãos, sem rancor e sem contenda. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos vocês, todos digam. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus.